Fala pessoal, me chamo Felipe Mota, estou na mesa com Felipe Santos. Sextou, bebê? Vamos falar sobre futebol carioca, quem mandou bem e quem barangou. Já deixa o like, se inscreva no canal e bora falar de futebol. Primeiro, vamos falar do Botafogo. Felipe, o que você pode falar desse jogo? Primeiro, você está falando do Botafogo porque ele foi o único a vencer no meio de semana, né? Exato. O Botafogo tem uma diferença dele, né? O Botafogo é o único time dos 4 grandes que não está disputando a semifinal do Carioca. Significa dizer que ele não jogou no final de semana? Não, ele jogou no final de semana, jogou aquele prêmio, aquela taça de consolação, né? Aquela coisa meio para cumprir tabela. O Botafogo encarou o Boa Vista no final de semana, só que jogou o time todo reserva. Para dizer que teve todo reserva, ele jogou com talvez 3 jogadores importantes. O Edenilson, que chegou agora, o Arthur, não o Cabral, o outro, aquele cara do Palmeiras, Red Bull Bragantino, o ponta, e o Nathan Fernandes. Um time feito por jovens, alguns jogadores mais encorpados, ganhando 2-0, ou seja, conseguiu se poupar. Esse se poupar, com certeza teve um time mais fresco, time melhores condições, para jogar contra o Real Potosí, Nacional Potosí, no meio de semana no Newton Santos. O Botafogo nos 2 placares foi 2-0. No meio de semana o Botafogo ganhou e se classificou, né, na fase pré-Libertadores para o próximo jogo, vai pegar o Barcelona de Guayaquil, por 2-0. Então foi um jogo tranquilo o Botafogo? Não. O Botafogo perdeu o primeiro jogo de 1-0 e até o final do jogo está sofrendo abafo do time do Alto da Colina, podendo fazer um gol e levar o jogo para os pênaltis. Assim, o Botafogo teve chance de abrir 4 ou 5 gols, não fez, não goleou, foi só um 2-0 com um golaço Alex Telles, mas ele podia ter sido muito mais tranquilo do que foi. Pontos positivos é isso, o time está poupado, porque não está jogando, não está disputando nada significativo no Carioca, pode mais uma vez se poupar, talvez agora no final de semana, com o time reserva de novo, para jogar contra o Barcelona um pouco mais tranquilo, ou seja, o time vai tendo como dosar. O Botafogo tem feito isso nos últimos anos, que não disputa efetivamente o Carioca, mas tem um time um pouco mais fresco para essas outras competições, espero eu que consiga entrar nos eixos. Tá. Eu posso também acrescentar do Botafogo, que é um começo de trabalho do Anselmo também. Sim. Mas então, o Botafogo tem começo de trabalho todo ano, né? Todo ano ele tem um técnico que entra em março, abril, para poder começar o trabalho. Então, o técnico dele entrou um pouquinho antes, né? A gente está em fevereiro, está acabando o mês de fevereiro agora, e a gente está fazendo. Só para a gente poder pensar como é que foi a campanha do Botafogo nesse mês de fevereiro. O Botafogo teve 6 derrotas seguidas. Ele não ganhou de ninguém praticamente. Perdeu de todo mundo. Foi ganhar do Boa Vista no final de semana e ganhou agora do Nacional Potosí. Foram 2 vitórias, 2-0, mas depois de uma sequência de 6 derrotas. O trabalho não é bom. Não é bom. Talvez precise de fato desse frescor, desse descanso dos jogadores para poder fazer alguma coisa diferente. E vocês acrescentando que o Botafogo perdeu os 4 jogos contra os times cariocas. Também esse é um dado importante. 3 jogos, né? 3 jogos, isso. Do Flamengo, Vasco e Fluminense. Agora eu acho que a gente pode falar um pouquinho do Vasco. O Vasco é o lanterna e sem técnico, né? O Fernando Diniz foi demitido. E o Vasco está procurando o técnico e perdeu do Santos no final nessa rodada. Você quer falar mais um pouco sobre esse jogo? Então, o Vasco e o Santos, a gente tem questões muito específicas ao Vasco, né? O Diniz saiu não pelo brasileiro, o Diniz saiu pelo Carioca. Sim. Perder para o Fluminense de 1-0 fez com que ele saísse do comando técnico do Vasco. O técnico esse que levou o Vasco no final do ano passado, em dezembro, há um pouco mais de um mês atrás, cerca de 2, a final da Copa do Brasil. E aí, em dezembro, servia, hoje não serve. Ou seja, o Vasco perdeu. Quem são as principais referências técnicas do Vasco? Veguete, Felipe Coutinho e Ryan. Os 3 não estão mais no Vasco. A culpa é do técnico? Meio complexo sem caráter, tudo é culpa do técnico. O técnico pode ter culpa sim, pode ter responsabilidade, mas a gente tem outras coisas aí. Apesar contra o Vasco, quem vai assumir essa barca? Então você tem boatos sobre Arthur Jorge, eu acho que o Arthur Jorge não iria encarar uma barca furada dessa. Você acha que não? A gente tem a possibilidade do Renato Gaúcho, que eu acho mais palpável, mais próximo e um pouco mais imediato. O Renato conseguiria fazer uma coisa mais rápida. E se você parar para pensar, a campanha do Vasco em fevereiro não é tão ruim quanto a do Botafogo. Não é. O Botafogo teve 6 derrotas e 2 vitórias. O Vasco teve 2 empates, vitória, derrota, vitória, derrota. Assim, o Vasco vem alternando muito, mas tem um time um pouco mais confiável do que foi o Botafogo. Assim, o Fernando Diniz poderia ter ficado mais. Essa saída talvez tenha coisas a ver, mas eu acho principalmente que o Vasco tem uma deficiência técnica. O Vasco perdeu seus principais jogadores, será que vai conseguir contratar alguém para repor a altura? Não sei. Acho eu que não. O Andrés Gomes foi um achado. Será que vão ter outros Andrés por aí? Tentou o Inês trouxe agora que é do Atlético Nacional, que ano passado foi especular no Fluminense, ia vir antes do Santos Moreno, aí deu errado e não veio, que é um cara que tem potencial. São jogadores emergentes da América Latina.
Assim, mas será que isso vai resolver o problema do Vasco? Então, para mim, o Vasco tem um problema técnico. Não estou falando do técnico, é um problema de capacidade técnica dos jogadores que são mais fracos. Mas tem a parada da SAF, né, entrando. Essa SAF quando existir, senão vai ficar sempre uma expectativa. O Vasco é uma SAF que não tem investidor como os outros têm. Sim. E o próximo jogo é Fluminense, que para mim joga o melhor futebol do país, mas perdeu do Palmeiras no campo sintético, que você não gosta muito, mas para mim foi superior ao Palmeiras em grande parte do jogo. E não só não empatou o jogo por causa que o Carlos Miguel fez um milagre. O que você quer falar um pouco do Fluminense? Eu concordo que o Fluminense tem jogado muito bem. Acho que o Zubeldia tem feito um ótimo trabalho. É um time muito mais seguro defensivamente do que outrora. Muito. Do que com o Renato, do que com o Diniz, que são os últimos técnicos mais recentes do Fluminense. Então, um time que é seguro defensivamente e jogou contra um dos principais times do país. Perder para o Palmeiras fora de casa, todo mundo que for jogar contra o Palmeiras fora de casa vai considerar a derrota como um resultado normal. Sim. E o Fluminense jogou bem. Você viu bizarrices durante o jogo. Foram 2 saídas para o Palmeiras, no primeiro e no segundo tempo foi o Palmeiras que saiu com a bola. Demonstra um pouco de desatenção de todo mundo, da arbitragem, da televisão, dos times. Cara, uma coisa confusa, absurda. Não é um erro muito significativo, mas mostra só um pouco de várzea do campeonato. Perderam ao Palmeiras jogando, foi um bom jogo, jogo de trocação, jogo que teve chance para os dois times quiseram e buscaram um gol. O Fluminense de fato tem jogado muito bem. Quando tem essas competições misturadas, pode ser que o elenco do Fluminense é mais curto. Sim. Então ele tem pouca peça de reposição. Vou dar um exemplo aqui de jogador que está destacando o Fluminense, que é o Martinelli. Ele tem jogado todas as partidas. Esse cara se quebrar, já era. O Fluminense vai perder 60% do time dele. E perdeu o Costa já nesse jogo contra o Palmeiras e não joga contra o Vasco. Assim, são jogadores que fazem diferença. Então o Fluminense tem um time muito bom, mas tem um elenco muito curto. Então espero que isso não venha prejudicar, mas de fato, não sei se do Brasil, mas que dos 4 times do Rio é o time que está jogando melhor, é o Fluminense. E é grande favorito para o Campeonato Carioca. Sim, claro. E agora, para meio que encerrar, vamos falar do Flamengo, que começa o ano meio estranho, né? Felipe Luiz questionado, jogadores jogando mal. O que você tem para falar do Flamengo? O Flamengo já disputou ano passado o Flamengo disputava todos os campeonatos e ganhou todos os campeonatos, né? Assim, perdeu o Mundial, os 2 Mundiais, mas é um nível de enfrentamento diferente. O Flamengo esse ano já disputou 2 finais e perdeu as 2. Sim. Perdeu para o Corinthians por 1-0 e perdeu para o Lanús da Argentina agora. Perdeu fora de casa e perdeu em casa. Tá certo que o jogo de casa, se você for analisar só o número, o Flamengo perdeu 3-2 jogando no Maracanã, ok. Sim. Mas o Flamengo estava perdendo de 1-0, empatou e virou em 2 gols de pênaltis, foram 2 pênaltis marcados. Ou seja, quanto que o Flamengo criou para fazer gol? Acho que muito pouco. O Flamengo se abusou de cruzamentos na área. Não conseguia chegar tocando, não conseguia chegar por dentro. Foi um time muito previsível. Num lance de todo mundo dentro da área, foi tentar jogar a bola na área, no contra-ataque acabou tomando um gol. E minutos antes, 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, ou seja, 118 minutos de jogo, tomou um gol de escanteio que não é o primeiro. O Flamengo tem tomado muitos gols de escanteio, muitos gols de bola parada, que não era a máxima do time no ano passado, assim. É vergonhoso perder pelo Lanús? É. É vergonhoso perder no Maracanã? É. E a forma como foi. O Flamengo até tentou, mas um time que faz de 2-1, com 2 gols de pênalti, mostra claramente que tem problemas, tem déficit. Sim. Tem alguma coisa acontecendo com relação a essa criação. Jogadores como o Pedro não está bem. Paquetá não está bem. Tá horrível. Léo Ortiz não está bem. Jorginho voltou ontem de lesão. São jogadores que têm potencial para fazerem mais, mas não estão fazendo. Então a gente não sabe como é que vai ser isso ao longo do ano, mas de fato foi um jogo muito ruim e uma semana muito ruim para o Flamengo. Ganhou do Madureira 3-0? Ganhou do Madureira 3-0, pode ter ganho de 4, 5 e tudo mais. Acredito que vai poupar alguns jogadores para o final de semana, pegar o Madureira de novo? Nem é final de semana, né? Não, o jogo com o Madureira vai ser a segunda. Mas vai poupar alguns jogadores? Vai poupar alguns jogadores. Mas a gente tem que entender que o Flamengo está jogando mal. Muito mal. Tá ruim. E aí, foi a pergunta que a gente fez no começo. Quem mandou bem e quem barangou. Agora eu queria saber a sua opinião. Quem mandou bem? Quem mandou bem, a gente só teve só uma vitória de time carioca. Quem mandou bem foi esse time carioca, né? Sim. Foi o Botafogo que ganhou do time do Potosí lá por 2-0. Para quem é torcedor do Botafogo, pode ser ruim, né? Porque o time abre mão todo ano do Campeonato Carioca. Caralho. Então, assim, para mim abriu de novo esse ano. Por mais que tenha jogado com o Flamengo, por mais que tenha perdido nas quartas de final pro Flamengo, que é um time grande e tudo mais, tem disputa. Mas o Flamengo até a rodada anterior se quer saber se ele se classificar ou não. Então, se classifica e o Botafogo vai para Taça Rio, meio complexo para mim. Mas de qualquer forma, mandou bem, ganhou, se classificou, vai de novo jogar na altitude, vai de novo agora vai para Guayaquil, que é contra o Barcelona. Esperamos que tenha de novo um bom resultado, visto que no final de semana poderá poupar. Então sábado a gente tem Botafogo e Boa Vista, provavelmente um time todo reserva. Sim. O goleiro que vai jogar é o terceiro goleiro, que é o Raul.
Então, assim, a gente sabe que é um time diferente do que tem jogado essas partidas importantes. E o Barangol, obviamente, a gente já falou, é o Flamengo que tem o melhor time do país e não tá jogando droga nenhuma de futebol, né? O Flamengo tem jogado mal, né? Mais do que perder ou ganhar, o Flamengo tem jogado mal. O Flamengo, por exemplo, se a gente pegar nesses últimos jogos de fevereiro, teve uma derrota. Três derrotas, 3 vitórias e um empate. É muita derrota pro Flamengo. Perdeu 2 vezes pro Lanús e perdeu pro Corinthians, ou seja, perdeu justamente nos jogos de final. De resto, empates e vitórias, mas sobretudo, não está jogando bem. É fácil jogar contra o Sampaio Correia e ganhar de 7-1. É fácil jogar contra o Madureira e ganhar de 3-0. Mas quando pega o Internacional, por exemplo, empatou em 1-1 dentro de casa. Tem coisas que precisam acontecer no Flamengo, de fato, precisa melhorar. Você me perguntou em outro momento, Felipe Luiz está ameaçado? Não sei. Achou que não. Torço para que não. Assim como eu torço para o Tite não seja mandado embora no Cruzeiro, assim como não queria que o Fernando Diniz fosse mandado embora, porque eu acho que a culpa não é do técnico. O técnico precisa ter trabalho para poder resolver e achar soluções. Mas hoje, de fato, o Flamengo tem jogado mal. Tá. E eu acho que a gente já encerrou, né? Essa agenda da semana. Esse foi o nosso agenda da semana, na verdade. Deixa o like, comenta o que achou desses jogos e como será o final de semana. Paz ou estresse? Se inscreva no canal, ative o sininho e a gente volta no próximo programa. Valeu, até a próxima! Valeu, pessoal.